Se você vai no restaurante com a sua turma e só você passa mal, ou depois que você come qualquer coisa, tá com aquela barriga estufada, empachada, ou tem aquele efeito baiacu, tipo, come qualquer coisa no outro dia, incha, esse vídeo é pra você. Acompanhe com a gente. Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje, seguindo a nossa série sobre o intestino, vamos falar sobre a microbiota intestinal. E quando ela está em desequilíbrio, a bagunça que ela causa. Então, pessoal, nesse vídeo vamos entender algumas coisas. A primeira, microbiota. O que é a microbiota? É a característica da bactéria. E o microbioma é a microbiota, que é essas bactérias, no meio onde elas estão. E quando a gente começa a formar o nosso próprio microbioma, que são todas essas bactérias, mais de 30 trilhões de bactérias que a gente tem nessa parte intestinal, é na vida intrauterina. Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que essas bactérias a gente só adquiria principalmente via de parto e pela amamentação. Hoje a gente sabe que uma porcentagem delas é formada na vida intrauterina e depende muito da mucosa da boca da mãe, da vagina, do intestino e das vias urinárias maternas. Então isso daí vai gerar um pouco da nossa microbiota. Depois disso, a forma via de parto, então a via de parto natural, que é a vaginal, ela vai adquirir mais bactérias, e se amamentou ou não. Então, tudo isso é muito importante, principalmente para as futuras mamães ou para as mulheres que estão grávidas. Então, assim já é formado. Durante o primeiro ano de vida também é muito importante. E aí a gente formou o nosso microbioma. O que acontece? O que vai mudar muito? Como você vai cuidar disso ao longo da sua vida? Então, o tipo de alimentação que você vai dar para essas bactérias. Gente, não adianta. Por exemplo, não adianta eu dar um alimento X para a bactéria Y. Então, se eu dou X para X, eu vou crescer esse tanto de bactéria. Se eu dou um Y, vamos dar um exemplo prático. Se você só come pão, farinhas, tudo isso, quem que você vai cultivar dentro do teu intestino? As bactérias gram-negativas. Então a bactéria que come um alface, que come uma salada, tá morrendo lá, ela tá acabada, tá pequena, sozinha. Agora, se você come isso com frequência, quase todos os dias, você vai ter uma diversidade de microbiota muito maior. Então, quanto mais alimentos diferentes você come, maior a diversidade da sua microbiota e melhor é a sua saúde, melhor é o seu intestino. Então isso daí é muito importante. Então o que é o ideal? Mais bactériazinhas boas e um pouco das ruins, que elas também são importantes pra gente. Quando acontece esse desequilíbrio, a gente fala que o seu corpo está em desbiose. Então significa que a gente está com muito mais bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas vão fazer uma série de danos ao nosso corpo. E não são danos que você vai ver de um dia para o outro, são principalmente doenças mais crônicas. Então, primeiro, gente, começa com a boca. Começou a comer muito rápido. Esse bolo alimentar, a hora que chegar no estômago, ele tá pouco mastigado. Então ele vai precisar de mais ácido. Ou aí a pessoa tá lá e fala, nossa, minha digestão tá ruim, vou logo tomar uma Coca-Cola para tá ajudando. Aí eu tomo Coca-Cola, parece que tudo desce, porque acidifica muito rápido esse pH de intestino. E quando ele fica muito ácido, como a gente já viu em outro vídeo, ele abre. E aí abre o piloro. No que abre esse bolo, ele passa para o intestino. Você mastigou pouco, não ficou muito tempo no ácido. Ou tomou omeprazol, que aí fica aquilo ali, não desce. Porque se não tá tão ácido, ele não desce. E aí você fica com aquele empachamento. Ou tomou a Coca-Cola e ele vrum, desceu. Esse bolo alimentar, que é o quimo, a hora que ele chega nesse intestino, o que acontece? As bactérias vão juntar ali muito mais. E elas vão crescer. E geralmente quem come muito rápido e toma Coca-Cola, ele não vai estar comendo uma salada. Então ele vai estar comendo o quê? Uma pizza, um hambúrguer, um lanche, um salgadinho. Então essa bactéria gram-negativa começa um crescimento muito mais rápido. Quando ela tem esse excesso de crescimento, ela vai começar a alterar nas camadas de proteção desse intestino, principalmente na produção da mucina, que é tipo um muco que fica em cima, que vai fazer a nossa proteção. Praticamente ela vai ficar assim, ó, eu falo que ela é tipo o nosso telhado. Imagina um telhado que tá furado. Então bateu muito sol, ele começa a rachar. Choveu demais, ele vai embolorar. Querendo ou não, ele vai lesionar
esse epitélio intestinal. Ele vai fazendo essas microfissuras. Então a gente pode ter dois quadros diferentes. Um quadro que a gente fala que é o SIBO, que é um supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Na SIBO, o que a gente tem? Aquela sensação de que o que você come, você passa mal. E cada vez você vai ficando mais restrito aos alimentos. Então você comeu pouco, a barriga estufou, deu gases, começa a ficar arrotando, ficar com aquela sensação de empachado, um cansaço, dá uma queda de cabelo, letargia, raciocínio fica lento. Então parece que toda vez que você vai comer é um desespero, porque você come cada vez menos, cada vez tá mais gordinho, só que você vai ficando desnutrido de nutrientes. Porque as bactérias boas que vão produzir as coisas que precisam, elas não conseguem sobreviver nesse mundo desse tipo da bactéria que proliferou há muito tempo ali. Nesse caso, o que você pode estar fazendo? Primeira coisa, você vai ter que fazer praticamente mais uma desintoxicação, uma limpeza intestinal. Existem várias formas de fazer isso, porque não adianta você, nesse caso, ficar colocando só lactobacilos, só probióticos, porque ali ele tá muito ruim, é como se fosse um aquário. Imagina que tem um aquário, que ele tá sujo. Não adianta você ficar jogando peixinho novo, tá? Esse aquário ele precisa ser limpo, ele precisa limpar isso daí para você começar a melhorar de novo. E nesses quadros pode ter tanto constipação quanto diarreia. Ou, em casos, a gente pode ter alternância desse hábito intestinal. Então, gente, tem conserto. Então, o problema não são os alimentos, o problema é teu intestino, que ele tá machucado. Então, teu trato digestivo, ele tá todo em desordem. Então isso daí tem que ser consertado. Uma segunda patologia que a gente classifica aí, um segundo caso, seria o leaky gut. O que seria o leaky gut? Seria um intestino mais vazado. Então ele teve um estado que ele ficou em desbiose, ele pode não ter chego numa SIBO, propriamente dito, que é esse tanto de sintomas, mas ele tá ali, ó, devagarzinho, você vai, come um pouquinho dali, vai alterando muito estresse, não faz atividade física, muita gordura, muito alimento ultraprocessado. Esse intestino vai crescendo esse tipo de bactéria e ele vai machucando. Então imagina aquele muco, o telhado já quase não tem, e ele vai fazendo perfurações, ele vai lesionando, ele vai soltando uma célula que é grudadinha na outra para não passar nada entre, ela vai juntando. Então começa a ficar afastado. Esse afastamento você começa a passar pelo teu intestino coisas que antes não deveria, coisas que não passariam e começam a passar. Então aí é onde que a gente fala muito sobre a gordura no fígado, o aumento de ferritina, o aumento de ácido úrico, alterações em tireoide, alterações, doenças autoimunes, as doenças de depressão, transtorno bipolar, tudo isso ele tem uma relação com essa alteração intestinal, tá? Tem o que ser feito? Tem muitos minerais que precisam, o selênio, o zinco, o silício, que é super forte para refazer essa camada de muco e fazer essa limpeza mesmo e analisar os seus marcadores de inflamação de baixo grau. Tudo isso daí é bem importante e tem o que ser feito. O que você pode começar a fazer na sua casa para melhorar essas condições? Primeiro, tira refrigerante e tira alimentos ultraprocessados. Diminua muita gordura. Que gordura? Gordura do abacate, do ovo, do azeite? Não, né, gente? É gordura ruim. E aumente a comida de verdade. Então aumente as fibras, aumente as frutas, mas não adianta bater um suco de laranja e coar. Não vai resolver. Então é com a casca, com a fibra. Então coma a laranja com bagaço, coma as frutas, bata com couve, com cenoura. Não é só processar para ficar só com líquido. Precisa dessa fibra. A fibra é que vai alimentar essas bactérias gram-positivas. Água, precisa de água. O corpo ele não dá conta de ficar sem água. Exercício físico é super importante nessas situações. Basicamente, comer comida de verdade. Tudo isso daí você já vai estar melhorando muito. Agora, se você tá com muitos desses sintomas, se você se enquadra nesses sintomas que eu falei, tem que estar procurando a ajuda de um médico. Combinado? Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você tem dúvidas, sugestões, deixa aqui embaixo pra gente e siga a nossa série sobre intestino. Um beijo!